Salve, salve, cartoleiros! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fute Team. Eu sou o Fernando, queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso canal. A todos vocês que são inscritos no canal, o meu muito obrigado. A você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para o YouTube sempre te enviar o vídeo quando o vídeo acabar de ser postado, né? Nós vamos para o nosso vídeo de 24ª rodada do Cartola FC do Campeonato Brasileiro. E essa 24ª rodada está muito boa para escalar, muitas opções. E a gente vai abrir aqui logo a tabela de jogos para a gente ver as opções de jogos. Lembrando que Fortaleza e Corinthians não valerá para o Cartola FC. Mas nós temos aqui no sábado Botafogo e Flamengo, um ótimo confronto. Fluminense e Atlético Paranaense, Bahia e Ceará, Coritiba e Red Bull Bragantino, Santos e Palmeiras, Vasco e Grêmio, Atlético Mineiro e Internacional, São Paulo e Sport e Atlético Goianiense e Goiás, né? Alguns confrontos muito interessantes aqui, né? Como Grêmio e Vasco, São Paulo e Sport, né? Confrontos assim pra gente ficar de olho, né, pra gente apostar pesado em alguns jogadores, tanto de São Paulo quanto de Grêmio, né? Aí os jogadores ofensivos de duas equipes. Temos também confronto direto aqui, né, na luta pelas primeiras posições, Santos e Palmeiras, e Atlético Mineiro e Internacional. O Internacional tá caindo bastante no campeonato. Vamos lá para escalar o nosso time. Temos muitas opções em todos os setores do Cartola, né? Todos os setores do campo nós temos boas opções, aí umas 3 ou 4 opções de goleiro, 3 ou 4 opções de laterais, 3 ou 4 opções boas de zagueiro, muitas opções para o meio de campo, e para o ataque temos aí no mínimo aí 10 nomes muito bons para o ataque. Então é só escolher e ser feliz. A gente vai começar aqui escalando, como sempre vamos começar pelo nosso goleiro. E o nosso goleiro para essa rodada vai ser o Tadeu. Tadeu que tem 24 defesas difíceis em 16 jogos. Em 4 jogos sem sofrer gol. Vai jogar contra o Atlético Goianiense fora de casa. E ele pode ser uma boa para essa rodada. Tadeu, quando ele joga fora de casa, ele responde muito bem, né? Deu uma mitada aí de 20 pontos contra o Botafogo fora de casa, aqui no Rio de Janeiro. E o nosso goleiro para essa rodada vai ser o Tadeu. Tadeu que defende muito. Nós vamos escalar aqui a nossa dupla de zaga. A gente vai começar com Pedro Jeromel. Jeromel já tem 31 desarmes em 9 jogos. 4 jogos sem sofrer gol, né? Ele é um dos maiores ladrões de bola da posição. Só queria pedir para você ficar bem atento, e a gente vai informar aí nas nossas redes sociais, se tiver alguma notícia antes, porque o Renato Gaúcho, o técnico do Grêmio, ele costuma rodar bastante o time. Por exemplo, o PP ficou de fora do último jogo, não foi válido pelo Cartola, mas o último jogo do Campeonato Brasileiro foi Grêmio e Goiás, e o PP ficou no banco. Então, assim, a gente tem que analisar bem, e se a gente tiver informações ao decorrer da semana, a gente vai postar nas nossas redes sociais. Nos siga nas nossas redes sociais, nosso Instagram e nosso Twitter, nós vamos largar na descrição desse vídeo. Então, o nosso primeiro zagueiro é Jeromel. O Renato, ele costuma soltar o time bem em cima da hora, mas se a gente ficar sabendo de alguma coisa, a gente vai postar lá nas nossas redes sociais. Mas o nosso primeiro zagueiro é o Jeromel. O nosso segundo zagueiro é o Sabino. Curitiba vai jogar contra o Red Bull Bragantino dentro de casa. E o Sabino, ele tem 4 gols já no campeonato, ele tem 31 desarmes em 21 jogos. Então, assim, o Sabino é o nosso segundo zagueiro. Ele cobra pênaltis também para o time do Coritiba. Enquanto o Bragantino, além de ele de repente aí manter o saldo de gol, né, o SG, ele pode aí ter alguma participação aí, fazendo gols, né? Ele também faz gol de cabeça, né? Ele também é razoável, né? Ele não é exímio cabeceador, mas ele é razoável, já fez gol de cabeça no campeonato. Não só de pênalti, mas gol de cabeça. Então o nosso segundo zagueiro vai ser o Sabino.
Para as nossas laterais, a gente vai com o Reinaldo, nosso primeiro lateral. O Reinaldo, ele é o cobrador de pênalti do São Paulo. Vai pegar o Sport, né, dentro de casa. O São Paulo é franco favorito para esse jogo, mas ele é favoritaço. O que acontece? Algumas rodadas o time que é muito favorito, ele acaba não correspondendo, né? Acaba decepcionando, mas a gente não pode se basear muito por isso. Então, quando o time ele é favorito, a gente tem que arriscar bem. E o Reinaldo, ele é o cobrador de pênalti do São Paulo. Lembrando que o último jogo do Sport, o Sport sofreu 2 gols de pênalti. Um foi contra o time do Santos, um convertido pelo Marinho, né? E o outro convertido pelo Soteldo. Então, o Reinaldo, a gente vai de repente confiando no SG do São Paulo e confiando de repente em um gol aí, né, de pênalti, ou de repente aí um gol até com a bola rolando. Lembrando que na última rodada que ele jogou contra o Bahia, ele deu 2 assistências. Nosso primeiro lateral vai ser Reinaldo. O nosso segundo lateral vai ser o Calegari, do Fluminense. Calegari, ele fez na última rodada, nós indicamos aqui no nosso time, fez 14,50. Fluminense e Red Bull Bragantino foi 0-0. E ele teve 6 desarmes e 6 faltas sofridas. E ainda manteve o SG. E agora o Fluminense vai jogar contra o Atlético Paranaense dentro de casa. A gente confia também no SG do Fluminense e de repente aí algumas roubadas de bola do Calegari. Lembrando que mesmo que ele perca o SG, eu acredito que ele vai pontuar acima de 7, 6 pontos, porque além de ele participar do jogo lá na frente, né, sofre muitas faltas, ele também desarma muito, é um dos maiores ladrões de bola do campeonato. Ele tem nada mais, nada menos do que 40 desarmes em 9 jogos, ele é um absurdo de jogador. Tanto ele quanto o Vinha do Palmeiras são excelentes, mas para essa rodada a gente acredita que o Vinha vai ter um jogo mais difícil, vai ter o clássico contra o Santos na Vila Belmiro. Também é um bom jogador, uma boa aposta para lateral, mas o Palmeiras ele ainda vai ter jogo no meio de semana pela Libertadores. Então a gente acredita que o Calegari, para essa rodada, ele é melhor. Então a nossa lateral ficou com Calegari e Reinaldo. Os nossos meias vão ser Vinícius, Vina do Ceará, vai jogar contra o Bahia fora de casa. A última rodada mesmo fora de casa, o Vinha fez 13,80. Ele deu uma assistência e ainda fez um gol. Ele já tem 7 gols e 4 assistências, mais 11 desarmes, isso em 16 jogos. É um dos melhores nomes do campeonato. É o nosso primeiro meia. E o nosso segundo meia vai ser Jean-Pierre. Jean-Pierre, ele vai jogar contra o Vasco dentro de casa. Jean-Pierre, ele cobra as faltas, pênaltis do time do Grêmio. Ele já tem um gol e uma assistência e 10 desarmes. Isso em 8 jogos. Ele não tem jogado os jogos todos porque ele estava contundido. E o Vasco, ele tomou uma goleada de 4-1 fora de casa, dentro de casa contra o Ceará. Então, fora de casa contra o Grêmio, eu acho que aí a tendência é de o Vasco ser muito vazado também. E já mostrou isso contra o Atlético Mineiro e também contra o Bahia. O Vasco tomou 4 gols contra o Atlético e me parece que tomou 4 gols também contra o Bahia. Enquanto o Grêmio, o time do Grêmio vem aí 14 jogos sem perder no campeonato. Então é uma ótima aposta os jogadores do Grêmio. Só precisamos ficar atentos quanto à escalação do Grêmio, porque o Renato Gaúcho ele costuma rodar bastante a equipe. E o nosso terceiro meia vai ser Giovanni Augusto. Coritiba vai receber o Red Bull Bragantino em casa e os números do Giovanni Augusto são ótimos. Ele tem mitado aqui 19,20 na 16ª rodada, 15,40 na 17ª. Teve uma mitada de 17 pontos na 20ª rodada, na 22ª ele fez 6,27. Então assim, 4 gols e 5 assistências em 16 jogos, fora 31 desarmes. Os números do Giovanni Augusto são excelentes. E vai ser o nosso terceiro meio de campo. Nós temos ainda ótimos nomes para meio de campo aqui, se você quiser. O Thiago Galhardo é o artilheiro do campeonato, líder em assistências, os números dele são ótimos. Mas o Thiago Galhardo, desde a 19ª rodada, quando ele foi expulso contra o Corinthians, ele não vem muito bem no campeonato. Na 20ª rodada ele desfalcou, na 21ª ele fez 4,20, na 22ª ele deu uma negativada de menos 0,60,
E na 23ª ele fez menos 2,40. A gente vai dar uma folguinha pro Galhardo nessa rodada, mas ele é um bom nome. Bom nome também é o Arrascaeta, né? O Arrascaeta ele tem ótimos números quando se trata de cartola, né? Ele tem 4 gols e 3 assistências, mais 18 desarmes, isso em 11 jogos. O Arrascaeta também está vindo de contusão, por isso jogou poucos jogos no campeonato. Só que Arrascaeta e Thiago Galhardo eles vão ter jogos no meio de semana. Então a gente acha que Giovanni Augusto ele é um melhor nome para essa rodada. Então o nosso meio ficou com Giovanni Augusto, Jean-Pierre e Vinícius, Vina do Ceará. O nosso ataque, a gente vai começar com PP do Grêmio. Abri aqui o gráfico, PP tem 7 gols e 3 assistências. Isso em 17 jogos. Vai ser o nosso primeiro nome, vai pegar o time do Vasco. Dentro de casa a gente acredita aí em boas participações do PP, gols, assistências, assim, bastante intenso o PP, e o time do Vasco ele vai muito mal. Nosso segundo atacante vai ser o Luciano do São Paulo. Os números do Luciano são impressionantes. Nos últimos 3 jogos, 21ª rodada 15,50, 22ª 11,70, 23ª 17,90. Vai pegar o time do Sport dentro de casa, eu acredito numa goleada do São Paulo e ótimas participações. A gente não só vai com o Luciano, como a gente vai dobrar. A gente vai com o Brenner também do São Paulo. A gente acredita numa goleada do São Paulo e a gente às vezes tem aquilo, né? Se a gente escala um centroavante, o outro mita. Quando a gente escala o outro, um que imita. Então, para não ter esse problema, a gente vai com os dois, com o Luciano e com o Brenner. Mas o nosso capitão vai ser o Luciano. Para técnico, a gente vai com o Fernando Diniz. Vamos confirmar a nossa escalação. E a nossa escalação ficou assim: Tadeu no gol, Pedro Jeromel e Sabino na zaga, Calegari e Reinaldo nas laterais, Giovanni Augusto, Vina e Jean-Pierre no meio. No ataque, PP, Brenner e Luciano. Nosso capitão é Luciano. Nosso técnico, Fernando Diniz. Nosso esquema tático 4-3-3, né? Preço do nosso time, 122 cartoletas, né? Esse foi o nosso vídeo, né? Espero que você tenha gostado. Comente aqui, deixe nos comentários o que você mudaria, se você gostou, se você não gostou. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações para o YouTube te notificar sempre que tiver um vídeo novo. Nos siga nas nossas redes sociais, nosso Instagram e nosso Twitter. Vamos deixar aqui na descrição aqui desse vídeo. Um abraço, boa sorte aí na rodada.